10 NPCs de videojogos que nunca vamos esquecer. Consegues imaginar como alguns jogos seriam maus sem as personagens não jogáveis, NPCs? Elas trazem tanto para os jogos, transformando linhas de código em realidades totalmente imersivas. Muitas vezes, os NPCs com humor e personalidades distintas são os que mais se destacam nas nossas memórias, injetando a sua marca única de comédia nas nossas quests épicas e ação de ritmo acelerado. Cada jogo tem pelo menos um NPC que não devia ser tão engraçado, espirituoso ou irritante como é. Embora haja espaço para debate, vamos cobrir as personagens que gravaram os seus nomos nos nossos cérebros para o melhor ou para o pior. Aqui estão 10 NPCs de videojogos que nunca vamos esquecer. 10. GLaDOS. Portal. GLaDOS. A Genetic Lifeform and Disk Operating System. Forma de vida genética e sistema operativo de disco. É uma das vilãs mais inesquecíveis dos videojogos, graças à sua combinação única de diálogo espirituoso e arrepiante. Desde o momento em que os jogadores entram no centro de enriquecimento Aperture Science, no icônico jogo Portal, a voz distinta de GLaDOS capta a sua atenção. Os seus comentários sarcásticos, humor seco e observações sardônicas criam uma atmosfera que é simultaneamente cativante e perturbadora. O diálogo de GLaDOS está repleto de duplos sentidos e ameaças veladas, mantendo os jogadores constantemente sob pressão enquanto navegam pelas traiçoeiras câmaras de teste. A sua capacidade de alternar facilmente entre conversa cômica e ameaças de cortar a respiração mostra a profundidade e complexidade da sua personagem. A capacidade incomparável de GLaDOS de misturar inteligência, sagacidade e ameaça torna-a icônica como um NPC. 9. Cortana. Halo. Cortana, a companheira de IA do Master Chief na série Halo, não é apenas um guia útil, mas também possui um arco narrativo complexo e emocional que a distingue como um NPC memorável. Desde o primeiro encontro no jogo Halo original, Cortana estabelece-se imediatamente como um trunfo vital, fornecendo informações valiosas e auxiliando o Master Chief nas suas missões. No entanto, o que verdadeiramente distingue Cortana é a sua evolução ao longo da série. O arco da personagem de Cortana aprofunda-se à medida que o jogo progride, revelando as suas vulnerabilidades, dúvidas e até um sentido de mortalidade, apesar de ser uma inteligência artificial. A sua profundidade emocional e ligação com o Master Chief acrescentam uma camada de humanidade à sua personagem, tornando-a mais do que apenas uma ferramenta funcional. À medida que a história de Cortana se desenrola, os jogadores testemunham a sua luta com a rampancy, rampância, um estado de instabilidade da IA, e a eventual deterioração. Este arco explora temas de mortalidade, sacrifício e as complexidades da identidade. A jornada emocional de Cortana entrelaça-se com a do Master Chief, criando uma ligação poderosa entre as duas personagens. O seu arco narrativo complexo levanta questões thought-provoking sobre a natureza da consciência, as limitações da inteligência artificial e a ética da criação de seres sencientes. 8. Emma Emmerich. Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty. Emma Emmerich, uma NPC em Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty. Destaca-se devido às suas características únicas e aos desafios que apresenta durante a sequência de escolta. O ritmo lento de Emma torna-se um aspecto definidor da sua personagem, tornando a missão de escolta particularmente exigente para os jogadores. Os movimentos cautelosos e deliberados de Emma contrastam com a ação de ritmo acelerado que a rodeia, criando uma sensação de urgência e frustração. Os jogadores devem exercer paciência e adaptar o seu estilo de jogo para acomodar o ritmo mais lento de Emma,
acrescentando uma camada adicional de desafio à missão. Além disso, o medo de insetos de Emma acrescenta complexidade à sequência de escolta. Ao guiá-la por vários ambientes, os jogadores devem estar atentos a possíveis encontros com insetos que desencadeiam a sua ansiedade. Este medo introduz um elemento extra de tensão e exige a atenção do jogador para evitar assustar Emma, o que pode levar a consequências indesejáveis. Para complicar ainda mais o desafio, à medida que a escolta progride, a incapacidade de Emma de andar torna-se um fator crítico. A combinação do seu ritmo lento, fobia de insetos e limitações físicas amplifica a dificuldade de a proteger e escoltar através de situações perigosas, tornando-a uma tarefa mental e fisicamente exigente para os jogadores, e melhorando a experiência imersiva do jogo. 7. HK-47 Star Wars Knights of the Old Republic. HK-47, o droide assassino sarcástico de Star Wars Knights of the Old Republic, possui uma personalidade única e amada que o distingue como um NPC. Os fãs do jogo rapidamente criaram afeto por HK-47 devido aos seus maneirismos distintos e diálogo humorístico e sombrio. O sarcasmo implacável de HK-47, aliado ao seu amor sem remorsos pela violência e assassinato, cria uma personagem que é simultaneamente memorável e cativante. Os seus comentários diretos, e muitas vezes comicamente inadequados, injetam uma dose refrescante de diversão na história séria e épica do jogo, proporcionando aos jogadores momentos de riso no meio da jogabilidade intensa. Para além da sua função primária como assassino, o HK-47 possui um fascínio pela linguagem e uma inclinação para divagações filosóficas. Esta justaposição acrescenta profundidade e complexidade à sua personagem, criando uma mistura intrigante de eficiência letal e charme inesperado. As frases memoráveis e o charme peculiar de HK-47 garantiram firmemente o seu lugar nos corações dos fãs de Star Wars Knights of the Old Republic, solidificando o seu estatuto como uma personagem de destaque no rico universo do jogo. 6. Dogmeat Fallout. Dogmeat, o fiel companheiro canino da série Fallout, é inestimável para os jogadores que navegam pelas traiçoeiras terras baldias pós-apocalípticas. Com o seu olfato apurado e lealdade, Dogmeat torna-se um companheiro indispensável para a sobrevivência e exploração. Os jogadores podem contar com ele para detetar ameaças, localizar itens escondidos e avisar de perigo iminente. A capacidade de Dogmeat de seguir odores e descobrir tesouros escondidos aumenta bastante as hipóteses de sobrevivência do jogador, tornando-o um parceiro essencial na terra baldia. Para além da sua assistência prática, Dogmeat também fornece apoio emocional aos jogadores no mundo solitário de Fallout. A sua lealdade inabalável e dedicação à personagem do jogador criam uma ligação emocional profunda, tornando Dogmeat não apenas uma mecânica de jogo útil, mas também um NPC querido e memorável na série Fallout. 5. Murray, o crânio demoníaco. Série Monkey Island. Murray, o crânio demoníaco, uma personagem recorrente na série Monkey Island, destaca-se como uma joia cômica, apesar de não ser mais do que um crânio falante. A presença memorável de Murray é largamente atribuída ao seu hilariante repertório de ameaças cômicas e gabarolices sobre o seu suposto poder demoníaco. Apesar de não ter um corpo, Murray exala uma personalidade maior que a vida, afirmando constantemente o seu domínio e intimidando outros com as suas exageradas reivindicações de poder infernal. As suas ameaças cômicas, entregues com humor deadpan, muitas vezes resultam em situações absurdas e humorísticas que deixam os jogadores às gargalhadas. O que distingue Murray é a sua confiança inabalável e a sua bravata injustificada. Apesar de ser um objeto inanimado, ele acredita ser um demônio todo-poderoso
e saboreia a oportunidade de lembrar aos outros das suas habilidades sobrenaturais. A autoconfiança absurda e as reivindicações grandiosas de Murray contrastam com a sua literal incapacidade de fazer muito mais do que rolar e falar. A personalidade exagerada e o talento cômico de Murray tornam-no um NPC amado, mostrando o impacto que um crânio falante com um grande ego pode ter no desfrute do jogo pelos jogadores. 4. Natalia Simonova, GoldenEye 007. Natalia Simonova, uma NPC em GoldenEye 007, é lembrada pela sua tendência para inadvertidamente se colocar no caminho de balas, e pela sua saúde frágil, o que muitas vezes levava a falhas de missão. Embora a Natalia sirva como uma aliada vital e um objetivo ao longo do jogo, a sua falta de consciência de combate e suscetibilidade a danos podem ser uma grande fonte de frustração para os jogadores. Em momentos de tiroteios intensos, a tendência de Natalia para se posicionar no caminho do perigo pode resultar em baixas não intencionais ou falhas de missão, forçando os jogadores a exercer cautela e a monitorizar constantemente a sua segurança. Apesar de ser uma personagem-chave na história do jogo, ela possui uma sobrevivibilidade limitada, muitas vezes sucumbindo a ferimentos mesmo menores. Os jogadores devem priorizar a sua segurança, indo a grandes lengths para a proteger de danos, pois um único tiro pode ser fatal. A combinação da propensão de Natalia para estar na linha de fogo e da sua saúde frágil cria tensão e dificuldade, testando a capacidade do jogador de estrategizar e protegê-la enquanto completa os objetivos da missão. A presença de Natalia serve como um lembrete da importância do trabalho de equipa e da necessidade de um planeamento cuidadoso no mundo de alto risco de GoldenEye 007. 3. Louis, Left 4 Dead. Louis, de Left 4 Dead, muitas vezes destaca-se como um liability, passivo, frustrante para os jogadores devido à sua tendência para usar itens valiosos e colocar-se no caminho durante momentos cruciais. Embora todas as personagens controladas por IA possam representar desafios, muitos jogadores destacaram Louis pelo seu comportamento particularmente irritante. Quer seja consumir kits de saúde quando está apenas ligeiramente ferido, ou usar munições desnecessariamente, as ações de Louis podem ser uma fonte de frustração e dificultar o progresso geral do jogador. A propensão de Louis para se colocar no caminho dos jogadores durante situações críticas agrava ainda mais a frustração. Quer bloqueie inadvertidamente portas, ou obstrua linhas de visão, o seu posicionamento pode interferir acidentalmente com a capacidade do jogador de se defender ou escapar de hordas de infectados. Esta tendência para obstruir pode levar a momentos de maior vulnerabilidade e até ao fracasso, enquanto os jogadores lutam para navegar nos ambientes caóticos e, ao mesmo tempo, garantir a segurança da sua equipa. Embora o comportamento de Louis possa acrescentar um elemento de desafio ao jogo, também testa a paciência dos jogadores enquanto eles se esforçam para completar os objetivos, lidando com as suas ações imprevisíveis. 2. Ashley Graham, Resident Evil 4. Ashley Graham, a NPC em Resident Evil 4, é notória entre os jogadores por ser uma das personagens de escolta mais irritantes dos videojogos. Ao longo do jogo, os jogadores têm a tarefa de proteger Ashley de hordas de inimigos, o que se torna frustrante devido à sua propensão para se meter em situações perigosas. A falta de instintos de autopreservação de Ashley e a tendência para se afastar ou ser capturada por inimigos podem levar a uma frustração intensa e a falhas de missão. Os jogadores devem vigiá-la constantemente, garantindo a sua segurança enquanto gerem a sua própria sobrevivência. A presença de Ashley acrescenta uma camada extra de desafio à jogabilidade, já que os jogadores não só devem focar-se no combate e na resolução de puzzles, mas também na responsabilidade constante de a salvaguardar,
A sua vulnerabilidade e a necessidade de a proteger constantemente podem perturbar o fluxo do jogo e testar a paciência dos jogadores. Embora a presença de Ashley contribua para a tensão e elementos de survival horror do jogo, a sua tendência para necessitar de resgate ou se colocar em perigo torna-a uma das personagens de escolta notoriamente mais irritantes da série Resident Evil. 1. Cão, Duck Hunt. O cão de Duck Hunt ganhou infâmia entre os jogadores devido ao seu riso trocista, sempre que o jogador falha ao disparar sobre um pato. O riso trocista do cão ecoa por todo o jogo, lembrando constantemente o jogador do fracasso. O seu riso e o tiro falhado criam uma relação amor-ódio com os jogadores, alimentando a sua determinação em provar as suas habilidades e superar o canino malicioso. O que contribui ainda mais para a notoriedade do cão é o facto de ele ser invulnerável. Não importa quantas vezes os jogadores queiram retaliar contra ele, o cão permanece impermeável a quaisquer tentativas de o disparar ou magoar. A presença do cão, com o seu riso trocista e invencibilidade, tornou-o um NPC inesquecível e infame na história dos videojogos, deixando uma impressão duradoura nos jogadores muito tempo após as suas sessões de Duck Hunt terem terminado. E assim, fechamos a nossa lista. 10 NPCs que, seja pela genialidade, pelo humor ou pela pura e dura capacidade de nos tirar do sério, marcaram a história dos videojogos e provaram que por trás de linhas de código podem existir algumas das personagens mais memoráveis que alguma vez encontramos. Estas figuras digitais mostram-nos que, no fim do dia, são as interações, as emoções e as histórias que ficam. Eles são a alma do mundo virtual, e a prova de que uma boa personagem, mesmo que não seja controlada por nós, pode roubar completamente o espetáculo. Agora é a vossa vez. Qual é aquele NPC que ficou marcado na vossa memória, para o bem ou para o mal? Partilhem aí nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like se concordaram com a lista e de subscrever o canal para mais conteúdo sobre o mundo dos videojogos. Até a próxima e bons jogos!